Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Era no reinado de Joaquim, rei de Judá, aonde Nabucodonosor e o seu exército entra na cidade de Jerusalém, agora pela segunda vez, e sitia toda a cidade. Leva ali o rei Joaquim cativo, e quase todos os moradores da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi completamente destruída, o templo foi derrubado, e as pessoas agora não entendiam o que estava acontecendo. Mas muitas pessoas, e principalmente o povo de Deus, aqueles que estavam atentos às palavras dos profetas, eles já sabiam o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Jerusalém. Jerusalém é um nome muito usado na Bíblia, em toda a Bíblia, e ela surge na verdade ali no livro de Gênesis. Vou pedir que você volte um pouco o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 14. O contexto do capítulo 14 é o momento onde junta ali alguns reis, e esses reis se unem para também sitiar a cidade de Sodoma. E ao sitiar a cidade de Sodoma, leva algumas pessoas escravas, e dentre essas pessoas é levado também Jó e sua família. Mas Abraão também ali convoca alguns dos seus homens e vai em busca desses reis de Sodoma, e ali toma todos os pertences que foram levados da cidade de Sodoma, e também Ló e sua família trazendo de volta. Mas nesse momento um homem encontra com Abraão, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuiu os céus e a terra. Aparece aqui uma figura interessante, Melquisedeque. Esse nome já é interessante. Mel, rei. Sadik significa justiça, ou seja, rei de justiça. E a Bíblia diz que ele vem de Salém. A palavra Salém ou Shalom significa paz. O rei de justiça que vem de um lugar de paz. Rei de justiça que vem de um lugar de paz. Melquisedeque aparece aqui como um tipo de Jesus. Mas nesse mesmo local, ou na verdade no lugar onde vem Melquisedeque, acontece um outro episódio aqui no livro de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, o seu contexto é o momento onde Abraão, atendendo a voz de Deus, toma o seu filho, o seu único filho, e sobe o monte para o sacrificar. Mas no momento onde ele levanta o cutelo para cumprir aquilo que Deus pediu, aparece um anjo e pede que Abraão deixasse o menino e coloque em suas mãos o cordeiro. Naquele momento, Abraão também coloca um nome naquele lugar. E olha só o que diz o versículo 14: E pôs Abraão por nome naquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Algumas traduções diz que Abraão colocou o nome desse lugar Jeová Jiré, que significa Deus proverá. O lugar, a geografia, na verdade, onde Abraão estava, era no lugar onde se chamava Yaru, e parte desse monte chamava Salém, que era do lugar onde era Melquisedeque. Mais para frente, Davi conquista esse lugar, e agora o nome desse lugar
é chamado de Jerusalém. Agora é formado o nome Jeová Jiré Salém. Deus proverá a paz. Primeiro, o nome Jerusalém, ele tem um significado. Segundo, o nome Jerusalém é uma profecia, porque diz que de lá Deus proveria a paz. Nesse contexto você entende o significado de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém ficou situada em um determinado lugar e a sua geografia colaborava para que ali fosse o centro da vida religiosa e um lugar também estratégico onde estava África, Ásia, e para você atravessar um desses lugares você precisava passar por Jerusalém. Pois eu acredito que já a estratégia de Cristo para que ali fosse o centro da vida religiosa e também alcançasse todos aqueles que passassem por ali nessa região. Jerusalém foi conquistada, como eu disse para você, pelo rei Davi. O rei Davi, ao chegar a Jerusalém, ele ali também tinha o propósito de construir um templo, mas Deus disse que Davi não construiria o templo, mas o seu filho Salomão constrói um templo e ali passa ainda a fortificar mais, sendo o centro da vida religiosa. Pois Deus tinha muitas promessas bonitas para Jerusalém, mas elas foram impedidas pelos servos de Deus. Quando Deus prometeu que de Jerusalém proveria a sua paz, Jerusalém passou a ser um lugar fantástico. Salomão, como rei de Jerusalém, ele fez muitas coisas em Jerusalém ao ponto de chamar a atenção da rainha de Sabá. Mas a rainha de Sabá, ao chegar a Jerusalém, ela não ficou sabendo do propósito de Jerusalém, que Deus proveria a paz, que ali foi o lugar onde Deus prometeu prover a paz para o teu povo. Pois ele fez da rainha de Sabá também uma das suas concubinas. O rei Ezequias também fez muitas coisas em Jerusalém, ao ponto de os comissários chegarem a Jerusalém e ficarem encantados, mas também não foi pregado para eles que Deus proveria a paz. Esses homens também não ficou sabendo. Também o rei Ezequias negou. Nabucodonosor olha para Jerusalém e gosta de Jerusalém e vai pela segunda vez em Jerusalém, que nós vimos aqui no livro de Daniel, capítulo 1, sitia a cidade, leva os seus moradores cativos, e esse é o contexto do livro de Daniel. Volte agora no livro de Daniel. O livro de Daniel é interessante que, após a cidade ser sitiada, uma figura importante para a história de Israel e Jerusalém surge nesse momento. Versículo 3: Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Esses 4 jovens veio de Jerusalém. 4 jovens tementes a Deus, obedientes à palavra de Deus,
Alguns deles, na verdade, os 4 aparecem na história. Aparece Daniel no capítulo 2, decifrando ali o sonho de Nabucodonosor. No capítulo 3 aparecem os 3 jovens. Mas no capítulo 6, quando aparece Daniel chega em Jerusalém mais ou menos com 16 a 17 anos. O capítulo 6 do livro de Daniel, acontece aqui um episódio onde nós vamos ligar ele com Jerusalém. Capítulo 5, versículo 31. Dario, o Medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do reino. Vá a sua Bíblia no livro de Daniel, aí mesmo, agora o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e pano de cinza. Era o primeiro ano do rei Dario. Se foi Nabucodonosor, se foi o seu filho, veio agora o rei Dario. E era no primeiro ano do rei Dario que Daniel entende que havia algumas profecias. Ele começa a ler os livros, e principalmente ele cita aqui o livro de Jeremias, e ele percebe que já estava se cumprindo o tempo da profecia. E Daniel, nesse momento, ele começa a orar. O versículo 4 diz que Daniel ora assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Grava bem essa oração de Daniel. O que Daniel orou aí? Pediu perdão a Deus, confessou os seus pecados, disse que ele e o seu povo tinham praticado iniquidade contra Deus. Ele entendeu um momento especial. Momento especial. Se você for no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 6, a palavra de Deus diz: Jeremias, antes do povo ser exilado, Jeremias já tinha profetizado que Nabucodonosor viria e levaria eles cativos, e eles ficariam cativos em Babilônia por 70 anos. O capítulo 29 do livro de Jeremias repete mais uma vez, dizendo: quando se cumprirem os 70 anos, Deus traria o seu povo novamente. E ele continua dizendo: Deus, porque eu sei os planos a vosso respeito, planos de bem, que vou lhe trazer o fim que vocês desejam. E o versículo 13, ele diz assim: quando vocês confessarem os seus pecados, se entregarem, me buscarem de todo o seu coração, eu ouvirei a sua voz e restaurarei a vida de vocês e vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Quando Daniel entende essa profecia, ele diz assim: está na hora de voltar para casa. Chegou o reinado de Dario, o qual Isaías também profetizou em Isaías 45, que ele seria o libertador do povo. E Daniel era um homem que estudava as profecias. E ao entender que estava chegando a hora, Daniel agora com seus 85 anos, então ali, mais ou menos, ele entendeu que faltaria mais ou menos uns 2 anos para que agora se cumprisse os 70 anos pelos quais Deus falou que eles ficariam cativos. Agora, você imagina que Deus quer libertar o povo
trazer o povo agora para um lugar de paz, onde ele proveria a sua paz. O povo, aliás, Daniel entende, confessa o seu pecado, e quando você dessa forma entende que você precisa confessar os seus pecados, entregar a sua vida completamente, buscar o Senhor de todo o seu coração, o que você acha que vai acontecer com você? Você acha que Satanás deixaria você sair de Babilônia assim? Você acha que Satanás deixaria Daniel sair assim? Ou todo o povo sair de Babilônia de uma forma fácil? Mas olha só o que acontece no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só o que acontece. O rei Dario, quando no primeiro ano dele, ele fala assim: olha, eu preciso de... ele fala aqui, constituiu 120 sátrapas, e dentre esses ele escolheu Daniel, porque só em olhar para Daniel ele percebeu que ele tinha um espírito excelente. Daniel, na verdade, o rei Nabucodonosor, quando olha para Daniel, vê ele um homem diferente, um homem honesto, um homem justo, já idoso, e ele fala assim: vamos aproveitar a experiência deste homem. Mas aqueles sátrapas que já estavam lá, os presidentes, já conheciam quem era Daniel e sabia que Daniel era um homem justo. Portanto, olha só o que acontece a partir do versículo 4. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Um pouquinho antes, falta pouco tempo para que o povo seja liberto, e Satanás usa agora esses homens, fala assim: olha, e não vamos fazer com que eles não santifiquem a sua vida, ou seja, se eles estão aqui porque transgrediram a lei, então vamos fazer ele transgredir mais a lei, para que Deus entenda que eles não estão prontos para voltar para Jerusalém. Pois agora eles promulgam um decreto, e esse decreto era que se alguém fosse orar ou fazer qualquer petição a qualquer outro Deus que não fosse a Dario, se ele fosse fazer qualquer petição que não fosse a Dario, seria lançado na cova dos leões. Seria lançado na cova dos leões. Mas olha só o que acontece. Depois que eles deram o decreto, quando eles deram o decreto, promulgaram, falaram assim: olha, o decreto saiu. A partir de hoje, durante 30 dias, quem fazer qualquer petição a um outro Deus que não seja Dario, esse homem será lançado na cova dos leões. Quando Daniel ficou sabendo disso aí, o que você acha que Daniel, sabendo das profecias, que estava na hora de voltar para casa, o que ele faria? Olha só o que diz no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho
e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel falou: já passei a minha vida toda orando e esperando esse momento, e não vai ser ninguém agora, não vai ser a cova dos leões que vai me impedir de orar. Interessante que a oração dele fala assim, no versículo 10 ainda: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de... Por que Daniel orava olhando para Jerusalém? Você sabe por que Daniel orava olhando para Jerusalém? Primeiro, porque ele entendeu a profecia de Abraão, porque Jerusalém significa que Deus proveria a paz. Segundo, quando Salomão constrói o templo, e esse lugar foi muito significativo para a vida religiosa. Olha só o que Salomão fala após construir o templo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36. Amém? Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, e os estrangeiros às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do cativeiro para onde foram levados cativos, orarem, voltado para a sua terra, que desde seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Lembra da oração de Daniel? Confessando os seus pecados, a sua iniquidade. Salomão, quando construiu o templo, já havia uma profecia que dizia assim: se caso vocês forem levarem cativo para um lugar longe ou perto, quando chegarem lá, confessem os seus pecados e orem, mas orem olhando para Jerusalém, e orem na direção do templo, porque de lá Deus proveria a paz, pois Daniel estava cumprindo aquilo que Deus falou que era para ele fazer. Por isso ele ora 3 vezes ao dia na direção de Jerusalém. Agora vamos lá. Que aplicação nós podemos fazer para a nossa vida? Daniel estava onde? Babilônia. A promessa de Deus para ele era que ele voltasse para onde? Para Jerusalém. Jerusalém é um lugar tão significativo que Deus proveria a paz. Eles voltariam para Jerusalém. Daniel entendeu pelas profecias que estava na hora de voltar para casa. Jerusalém também é um lugar onde Jesus também sobe o monte, assim como Isaac sobe o monte, mas agora Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que nos proveria a paz. Mas a promessa de Jesus ao prover a paz em Jerusalém é que ele voltaria e nos buscaria para levar nós para que nós estivéssemos onde ele está nesse momento. Essa é a promessa de Jesus. Mas olha o que diz o livro. Aliás, antes de nós lermos esse texto, eu preciso te informar que Daniel, ele viveu como um peregrino, ele não se acomodou. Daniel, ele estava bem. O rei olhava para Daniel com os bons olhos. Daniel talvez teria a melhor casa em Babilônia, porque o rei já tinha escolhido ele. E a partir do momento onde ele entra na cova dos leões, você sabe a história, que Deus com mão poderosa segura a boca daqueles leões, e quando o rei chega lá, ele fala: Daniel, filho do Deus Altíssimo, você está aí? E o que Daniel fala? Estou aqui, pois o meu Deus me livrou.
O meu Deus segurou a boca dos leões. Esse rei já tinha olhado Daniel com um espírito excelente. Imagina agora como ele não vê Daniel e como ele não vai crer no Deus de Daniel. Pois é jogado a família daqueles presidentes dentro da cova dos leões, e a Bíblia diz que antes deles caírem lá, os leões já tinham pegado eles. Para você, o texto acho que fala isso só para eu e você ter certeza que não era leões mansinhos. Deus proveu a paz, mas você viu que Satanás também tentou impedir Daniel de orar, confessar os seus pecados, para que o que? Não se cumprisse a promessa de Deus. Aonde nós estamos agora? Babilônia. Estamos em Babilônia. Somos daqui? Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que a nossa pátria não é aqui. Fala que a nossa pátria é onde? Lá no céu. Mas sabe que como os grandes heróis da fé viveram aqui? Sabe por que eles foram grandes heróis da fé como Daniel? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. E Deus falando aqui dos heróis da fé, Ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Abraão, Moisés, todos esses homens, eles viveram como um peregrino aqui, na certeza que havia uma promessa, que Deus levaria eles para um lugar onde Deus proveria a paz. Mas o texto ele fala bem assim, que essas pessoas só voltariam para um lugar onde Deus falou que era para eles voltar, se eles lembrassem da onde eles saíram. Se eles não lembrassem de onde eles saíram, eles iriam se acomodar naquele lugar e ia terminar a sua vida ali. Qual que é o lugar onde Deus criou eu e você para que nós vivêssemos? Qual que foi o lindo lugar onde Deus preparou para você? Se não houvesse pecado, era para você estar onde? No paraíso. No paraíso. E você se acomodou com este mundo aqui? Se acomodou com as belezas de Babilônia, com as coisas que podemos desfrutar em Babilônia? Ou será que você está atento, que já está chegando a hora onde Deus cumprirá a sua promessa, que Ele voltará para nos levar para a cidade na qual Ele prometeu para eles? E quando ele termina o livro de Hebreus, ele fala algo interessante. Ele diz assim no versículo 39: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Percebe o que Deus está falando? Deus estava dizendo aqui através desse texto que eles viram as promessas de longe, a contemplaram, mas Deus não permitiu que eles entrassem na cidade sem antes eu e você entrar junto com eles. A promessa de Deus é que você vai entrar na cidade onde Ele tem preparado, a Nova Jerusalém, onde Ele proverá completamente a paz. Mas agora é paz sem nenhum tipo de injustiça, algum tipo de maldade, é a verdadeira paz. Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Sabe o que significa isso aqui? Significa que depois do milênio, depois de Deus eliminar todo o mal, todo o pecado e pecador, a nova Jerusalém vai descer. É interessante que o livro de Apocalipse fala que Deus fez novas todas as coisas. A Bíblia fala que nós vamos ter um nome novo. A Bíblia fala que tudo vai ser novo, mas o nome da cidade não é novo. O nome da cidade continua Jerusalém. Deus proverá a paz. O mais interessante que o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, diz que Deus descerá aos pés no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Grande conflito, página 663. Ela diz que depois do milênio, depois que Deus quando ele vir descer a cidade santa, diz que a cidade santa vai descer no Monte das Oliveiras. Mas essa Jerusalém, onde ele vai descer, já vai estar toda purificada. Mas Jerusalém vai ser o centro da vida com Deus. A promessa de Deus é que Ele tem preparado para você o melhor. Sabe qual que é o melhor? Sabe o que é a beleza da vida eterna? Sabe qual que é a delícia da vida eterna? Sabe o que é a certeza da vida eterna? A certeza da vida eterna é que o texto diz que então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com o seu povo. Se Deus é amor, se Deus é todo poderoso, se Deus é bondade, se Deus é milagre, você agora vai morar com Ele. Mas há um caminho até chegar nesse momento. E esse caminho você precisa fazer como Daniel, ter um espírito excelente. Você precisa orar, confessar os seus pecados. Você precisa vencer as tentações do diabo, para que você no final do caminho possa receber a recompensa e Deus possa prover a paz na sua vida. Amém. Pois muitos no caminho desistirão diante dos obstáculos. E se for, você sabe como eu, que a Bíblia assim diz, e nós cremos que Satanás fará muitas coisas, fará com que este mundo inteiro nos oprima ao ponto de nós ficarmos em desobedecer a lei de Deus e permanecer firmes ao teu lado. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe que o mundo caminha para esse ponto. Agora a pergunta é: você está assim como Daniel, crendo nas profecias, tendo certeza que está muito próximo de Deus prover a paz, dele voltar a essa terra, restaurar esse mundo, descer a cidade santa, a Nova Jerusalém, aonde nós vamos viver eternamente, aonde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Você acredita mesmo nessa profecia? E você está vivendo assim como Daniel? Será que os reis dessas terras, será que as pessoas olham para você e veem em você um espírito excelente? Eu não sei o que vai acontecer com você até esse momento. A Bíblia assim diz que passaremos por tempos muito difíceis e precisamos, assim como Daniel, acreditar nas profecias, porque a profecia disse que havia um tempo determinado aonde eles voltariam. Para nós também há um tempo determinado e nós voltaremos para casa. E nós voltaremos para casa e receberemos a promessa, como nós lemos agora no livro de Hebreus capítulo 11, juntamente com quem? Com todos aqueles heróis da fé, que Deus não arrebatou eles para o céu, porque Deus disse que teria propósitos maiores com nós, e a promessa de Deus era que cumpriria essa promessa juntamente com eles para nós juntamente com eles.
Querido, eu não sei como você está vivendo a sua vida cristã. Eu não sei se você está vivendo de uma forma relaxada. Jeremias 48, versículo 10, diz que ai daquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Eu não sei se você está empolgado, não sei se você está com Daniel, lendo os livros, vendo as profecias, na expectativa de Deus cumprir a sua promessa. Eu não sei como você está vivendo. Eu também não sei se você se enquadra no meio daqueles judeus, aqueles que faziam parte do povo de Deus, mas que viveram em Babilônia, se dobraram à estátua, não oraram quando foi colocado o decreto e viveram a sua vida achando que tanto faz, se acomodaram com Babilônia, começaram a gostar de Babilônia. Às vezes, como as condições passam a ficar melhor, nós começamos a nos acomodar com esse mundo. Pois se nós nos acomodarmos aqui, corremos o risco de ficarmos aqui. Mas o que me motiva a santificar a vida e viver uma vida santa é a promessa que no final desse caminho há um tesouro. E o tesouro é que Ele habitará comigo. Ele vai habitar com você. A promessa é que Jesus, Ele quer estar bem perto de você. E céu sem Jesus nunca vai ser céu. Se o seu objetivo também, ao viver a vida cristã, não é morar com Jesus e estar com Jesus, se você está pensando também só nas ruas de ouro, só no lugar onde não tem violência, você está pensando errado. Porque o céu é para quem ama Jesus, para quem está apaixonado por Jesus, para quem quer viver a eternidade com Jesus. Pois não vale a pena você trocar as coisas pequenas deste mundo, porque as coisas que Deus tem preparado é muito maior do que as glórias desse mundo. No final do caminho há um tesouro. Cristo é o tesouro e você precisa permanecer fiel. Você vai passar por lutas, por aflições, vai ser momentos que você vai chorar, vai ser momentos que você não sabe como obedecer, mas você precisa permanecer fiel, porque no final do caminho há um tesouro. A Jéssica vai cantar uma música nesse momento, e se você quer esse tesouro, eu te convido a você ficar de pé e você rever a sua vida como servo de Deus neste lugar onde nós somos aqui só peregrinos. A nossa pátria é lá. Esquece o hino nacional, que a nossa pátria é aqui, a nossa pátria é no céu. E se esse é o desejo do seu coração, fale com Deus nesse momento. Esconde
existe um mapa para